Bom dia, irmãos. Deus les abençoe. Gostaria que juntos pudéssemos ir à palavra de Deus, ao Evangelho segundo Lucas, ao capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler, os versículos do 4 ao versículo 7. Lucas 12, do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui para louvar-te e te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito na nossa vida. Obrigado por este tempo que podemos retomar mais uma vez, Senhor, este tempo de ceia, de poder nos lembrar da morte de Cristo, através da qual podemos ser os teus filhos. Queremos também pedir-te, Senhor, que o nosso coração esteja pronto para te ouvir na tua palavra, que o nosso entendimento esteja focado, Senhor, neste tempo de meditação bíblica. Queremos pedir-te isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando eu estou a pregar, como alguns já sabem, tenho estado a falar do tema da morte. E esta hoje é a 5ª pregação sobre o tema da morte. Fazendo um pequeno resumo, nós já falamos da morte como a paga do pecado. Falamos nesta questão de Gênesis capítulo 2. Vimos também como em Cristo, pela sua justiça, nós temos vida. Falamos de por que um cristão morre. Não é? Às vezes podemos dizer, Ele nos libertou da morte. Mas não nos libertou no sentido de ser uma condenação. Não, para o cristão a morte forma parte da transformação do nosso corpo, que é chamada às vezes a glorificação, essa ressurreição. A morte como uma condição, falamos em Gênesis 3, e vimos que a morte é mais que aquele evento que nós esperamos um dia. É um estado do ser humano que vive dia a dia afastado de Deus. Então podem haver hoje, nós vemos pessoas na rua, no centro comercial, em qualquer lugar, se não têm Cristo, estão mortas. Falamos também da morte das paixões pecaminosas, que é uma morte boa, o que é conhecido na Bíblia como mortificação, fazer morrer o velho homem. Está ali, então nós fazemos morrer o velho homem com, obviamente, a graça e a ajuda do Espírito Santo. Hoje, nós vamos falar desta passagem, Lucas 12, do 4 ao 7. E o tema desta mensagem é sem temor de morrer. O medo à morte como um inimigo da minha fé. Sem temor de morrer. O medo à morte como um inimigo da minha fé. Nós temos esta passagem aqui, irmãos, que está inserida num bloco de vários versículos que o Senhor está a tratar com os seus discípulos. Agora, nestes versículos, principalmente entre o capítulo 9 e o capítulo 12, Cristo começa a ser resistido pelos judeus com maior força no seu ministério. Começam a colocar em causa quem ele é, o que ele ensina, até acham que ele é tipo um demônio. Quando ele, por exemplo, estava, nesta passagem, ele está a viajar de Galileia a Jerusalém, os samaritanos não querem ter com Cristo porque sabem que é judeu, vai participar das festas judeus, então não aceitam a presença de Cristo. Então Cristo começa a ser rejeitado pela sociedade. Neste contexto, Cristo começa a ensinar algo muito importante aos seus discípulos, que é o seguinte: seguir-me
estou aqui a parafrasear estes capítulos, né? Também tem um custo. E começa a ensinar aos discípulos o seguinte: vocês podem padecer, por exemplo, perseguição algum dia por causa de mim. Podem enfrentar fome, prisão e a morte. Então Cristo deixa bem claro que segui-lo nem sempre torna a vida mais fácil. Às vezes é o contrário. A vida pode tornar-se mais complicada. E neste contexto também Cristo mostra que na história sempre foi assim. Vamos ler só um versículo do contexto para ver isto. Capítulo 11, um capítulo antes, versículos 47 ao 49. Diz assim, capítulo 11, 47 a 49. Está a falar aos fariseus: ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Eu acho que é muito impactante para o discípulo ouvir este ensino. Esta palavra foi dada como exortação aos fariseus e intérpretes da lei, mas também os discípulos estavam ali a ouvir, conscientes de que isto pode acontecer na sua vida. Nós vemos evidenciado isto no livro de Atos, nos primeiros capítulos, principalmente. Os apóstolos são perseguidos. Pedro e João sofrem, são presos. Tiago é morto. Capítulo, tinha escrito aqui, não sei onde. Capítulo, acho que é 12, não é? Mas o Tiago morre, o apóstolo Tiago morre, no início da igreja. Então nós temos que, é sério, pensar nesta questão da morte como uma componente da minha fé. Agora, quando nós pensamos, irmão, em história depois de Cristo, depois do ministério, depois da compilação do Novo Testamento, vamos encontrar que jamais a Igreja de Cristo avançou no mundo com pessoas que temiam a morte. Alguns exemplos. Por exemplo, Martinho Lutero, que há pouco tempo se celebrou, não é? 500 anos da Reforma. Quando nós vemos algum filme dele, ou se tem a oportunidade de ler algum livro dele, ou sobre ele, vamos encontrar que era um homem que não temia ninguém. Em questões de morte, não temia. Até para que fugisse da morte, teve que ser sequestrado, não é? E foi levado a um castelo. Era um homem que tinha convicções. Estas Bíblias que nós temos aqui, a maioria, não, acredito que não todas, mas tem um nome no início. Podem ir lá ver. Tradução diz a minha, João Ferreira de Almeida. E depois há variantes, não é? A revista corrigida, a CF, a Fiel. E homens como eles não temiam a morte. Foi por isso que traduziram a palavra, ainda que podia morrer. William Tyndale, por exemplo, recentemente li um resumo da sua biografia. Foi um homem que tinha praticamente ordem de captura e ia ser morto por estar a traduzir o Novo Testamento ao inglês. E ele não temia a morte. Ele foi, obviamente, saiu do seu contexto da Inglaterra e foi a outro lugar. Começou a traduzir, estando consciente que isso podia custar a sua vida. Então, irmãos, eu coloquei o subtítulo, o medo da morte como um inimigo da minha fé. Exatamente por isso, porque se nós tememos a morte, esse temor à morte pode ganhar tanta força na nossa vida que nós não somos de relevância para a nossa cultura. Hoje estamos num tempo de paz, liberdade religiosa. Nós não sabemos, irmãos, o que pode acontecer amanhã, daqui a um ano, daqui a uma década. Nós não sabemos. Então é importante nós termos convicções acerca do nosso Senhor Jesus e não temer a morte. Vamos ver
3 coisas que nós devemos aprender, entender, acreditar para não temer a morte. 3 coisas. A primeira está no versículo 4 da passagem, capítulo 12, versículo 4 ao 7. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. A primeira razão é a limitação do poder humano. A limitação do poder humano. Quando Cristo começa esta exortação a não temer a morte, é como que se ele estivesse a dizer: não se preocupem, não tenham medo, não há razão para entrar em pânico. Por quê? Porque os homens, por muito que se esforcem, o único que podem fazer é matar o nosso corpo. Ok? Alguém pode achar aqui Cristo assim um pouco imprudente, porque eu até imagino a Cristo dizer assim: olha, não temam os que matam o corpo. Tipo. O pior que alguém pode fazer é matar-vos. Alguém pode achar um pouco chocante isto. Né? Está a falar da morte como algo que eu não, como algo secundário na vida, como algo que não devo temer. Então Cristo é interessante, ele não diz matam a vida, ou diz matam o corpo só. Ou seja, nós, irmãos, para entender e não temer a morte, devemos ter um entendimento da natureza humana. Nós temos um corpo e nós temos uma alma. Se um de nós não faz essa distinção, naturalmente vai temer a morte. Porque acha que esta é a vida só, não há nada além deste tempo, não há nada além depois da morte. Então, ele valoriza, tudo como que se fosse um só. É verdade que agora nós estamos nesta união e foi assim que Deus nos criou, mas existe uma alma e um corpo. Há semanas atrás, o irmão Ken Best estava aqui a nos ensinar sobre isto e foi interessante o que ele diz. Ele dizia assim: nós não somos corpos que temos uma alma. Nós somos almas que temos um corpo. Então, irmãos, se nós não entendemos essa distinção, vamos temer a morte. Então, nós não entendemos isto, esta divisão do corpo e alma. Então, quando eu vejo uma pessoa, no contexto aqui que era perseguição, o pior que pode fazer é matar o meu corpo. Igual ele ia morrer, não é? De algum motivo ou outro ia morrer. Então eu não temo aquela pessoa. Aos discípulos que Cristo está a ensinar, os judeus o pior que podem fazer é tirar-vos a vida, o corpo, matar o corpo. Mas nada mais podem fazer. Esse é o primeiro pilar para não temer a morte. Gostaria de falar de algo para aplicar ao nosso contexto. Nós não estamos mais num contexto de perseguição. Poderá acontecer, espero que não. Mas pode acontecer. Mas é um tema polêmico hoje em dia, né? O tema do Covid-19. Né? Dizia aí um especialista em filosofia, dizia que quando não há respostas concretas, as teorias se tornam mais famosas. Então, não é fácil hoje em dia encontrar uma resposta objetiva e clara sobre o que está a acontecer no mundo. Inclusive, os meios de comunicação não dizem a mesma coisa. Médicos especialistas apelam para decisões diferentes. E eu não vou entrar aqui porque não é minha área, muito longe disso. Mas é uma coisa que sim está na Bíblia, que aplica ao coronavírus. Irmãos, o coronavírus, ele mata o corpo. Eu sei que não é uma doença ou um vírus, não é? Que vai matar a toda a gente que tem. É óbvio, já conheço pessoas que recuperaram. Aliás, todos que eu conheço que tiveram, nenhum, graças a Deus, morreu. Mas existe uma probabilidade da morte. Então, o coronavírus, irmãos, ele mata o corpo só. Não pode fazer nada com a nossa alma. Então, o medo ao coronavírus, que aí sim eu acredito que pode tornar-se numa atitude pecaminosa, ao ponto de controlar a minha vida, não é a atitude de uma pessoa que segue a Cristo. Nós devemos obedecer ao Estado.
em todas essas regras, eu acredito mesmo que devemos fazê-lo para dar o exemplo. Cristo fala nisso, Paulo fala nisso na carta aos Romanos, ser obedientes às autoridades. Mas jamais essa obediência pode tornar-se causa de temor, ao ponto de que eu não consigo continuar a minha vida por causa do temor ao coronavírus. Irmãos, participemos da ceia. Venhamos aqui ao templo adorar ao Senhor. Faça a sua vida com as suas direções ou regras que a Direção Nacional de Saúde nos exige, mas que esse medo e essa ansiedade que está ali fora não se apodere do nosso coração. Uma segunda razão para não temer a morte, versículo 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Se vos digo, a esse temei. A segunda razão, irmãos, é há coisas piores que a morte do corpo. Há coisas piores que a morte do corpo. Sabem, Cristo, quando fala do Senhor, do seu Pai, fala de uma maneira, às vezes, vamos lá dizer que namora, não é? Mas há momentos que ele utiliza realmente uma linguagem forte. E esta é uma dessas passagens. Ele diz, primeiro, o cristão não vive sem temor. Alguém pode interpretar isso. Eu tenho que viver sem temor. Não está a dizer isso o texto. Diz, não temam os que matam o corpo, aqueles. A atitude de temor deve manter-se, mas deve ser colocada no lugar certo. Não querem temer a morte, então não temam os que matam o corpo, mas temam aquele que depois de que isso o texto? De matar. Tem poder para lançar no inferno. Irmãos, esta é uma questão que nós como cristãos devemos entender. A morte, ela tem, vamos lá, dois responsáveis. São razões temporárias, materiais, desta vida, e há uma razão divina na nossa morte. Nós não podemos ignorar nenhuma nem a outra, porque se nós colocamos a morte única e somente em Deus, vamos tornar-nos pessoas indiferentes às injustiças nesta vida, como tem acontecido na história do cristianismo em alguns episódios. Mas também não devemos esquecer esta parte de que existe realmente uma razão humana na nossa morte. Quando uma autópsia é feita, nenhum doutor, por muito cristão que seja, vai colocar, não é? Deus o chamou à sua presença. Ele coloca uma razão, não é? Coloca aí porque morreu. Aconteceu isto no seu cérebro, aconteceu isto no seu coração, aconteceu isto no sistema respiratório. Há uma razão. Poderá ter acontecido por um acidente, por um descuido, por uma doença, por um assassino, por algo que matou o corpo. Mas o cristão sabe, que aqui diz o texto, que depois de matar, disse, não é? Falando de Deus, que também na nossa morte, irmãos, Deus nos está a chamar à sua presença. Nunca devemos esquecer isso. A nossa vida, em primeiro lugar, está na mão de Deus. Ele nos deu a vida e um dia nos vai chamar à sua presença. E vai fazê-lo através de meios temporais e humanos, por uma doença, por um acidente. Então nós devemos entender estes dois aspectos da morte. Agora, o assunto aqui que Cristo ressalta é muito sério. A Ele temei, por quê? Porque Ele tem poder para lançar no inferno. E isso sim é algo muito grave. Às vezes alguém pode achar que nós devemos temer ao inferno. Não está a dizer o texto isso. Podemos achar que nós devemos temer a quem está no inferno, que vai estar o diabo e seus anjos. Mas o texto não coloca o medo nem no inferno, nem nos que estão lá. Quem tem autoridade e poder para lançar no inferno.
E Cristo repete: se vos digo, a esse temei. Irmãos, ano passado estive numa conferência do IBP e eu gostei muito do título, do nome da conferência. Dizia: teme para que não temas. Baseado no livro de Eclesiastes. Teme a Deus para que não temas as circunstâncias da vida. Estou aqui a preencher um pouco porque eu estive lá. Mas o nome era teme para que não temas. Irmãos, se nós tememos a Deus, quando nós tememos a Deus, não podemos esquecer tudo que Ele é amor, é justiça, tem o poder e autoridade sobre o inferno, poder e autoridade sobre a nossa vida. Vamos deixar de temer aos que matam o corpo. E vamos deixar de temer a morte. Porque a nossa vida descansa em Deus. E cuidado, também não está a dizer Cristo aqui que Ele ia lançar literalmente aos discípulos ao inferno. Parem uma coisa, é diferente eu acreditar que alguém vai fazer algo contra mim, a acreditar que essa pessoa tem poder para fazer algo contra mim. Imaginem, às vezes eu estou a conduzir e alguém não gosta comigo, mas quando eu estou a conduzir e eu vejo um carro de polícia, eu posso não estar a fazer nada errado, mas eu fico nervoso. Então, Dina, não fales agora, tipo, esquece, depois fala, há um polícia aqui atrás, né? Então, e ainda que eu ia fazer isso antes, mas o facto de estar aí, a mim, pessoalmente, me causa temor. Podia não estar a fazer nada de mal, mas o facto de eu saber que ele pode pôr uma multa de 100 euros, 150, 60, não interessa, tirar pontos, aliás, na carta, não é? Cria uma atitude em mim que eu, ok, estou aqui com uma pessoa de autoridade. Ainda que eu sei que ele não vai fazer nada contra mim, porque não há razão para fazê-lo, eu cumpri a lei, causa temor no meu coração. Então, Cristo não está a dizer, olha, cuidado que Deus vos vai lançar no inferno, não. Cuidado, temer a Ele, porque Ele tem o poder até para isso, que é tão grave. Então, irmãos, nós como cristãos nunca devemos esquecer tudo o que Deus é e faz. E só assim vamos conseguir temer. Terceira razão para nós não temer a morte: o cuidado silencioso de Deus. O cuidado silencioso de Deus. Versículos 6 e 7. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Gostaria que nós utilizássemos a imaginação para entender o texto, porque é uma cena que Cristo utiliza do dia a dia dos apóstolos, que não forma parte do nosso dia a dia. Imaginem que nós estamos no mercado naquele tempo e alguém vai comprar 5 passarinhos. Imaginem numa, esqueci o nome, gaiola, não é? Obrigado. Uma gaiola e 5 passarinhos lá dentro. E chegar o comprador e dizer, eu quero comprar aqueles 5 passarinhos que estão na gaiola. E o vendedor diz, olha, custam 2 cetis, que era um preço barato. E ele compra. E o comprador vê um senhor a vê-lo e pergunta, quem é aquele senhor que me está a ver? Pergunta ao vendedor. É o dono dos passarinhos. E o comprador conclui o seguinte, então ele não se importa pelos passarinhos, porque está a vê-los e não faz nada. Estão aí como escravos. Pode ser uma conclusão muito feita à pressa na nossa fé, sabem? Porque é interessante que eu coloquei cuidado silencioso de Deus, porque às vezes a vida nos pode levar a pensar que Deus não está a cuidar-nos, que Deus não se importa com as nossas necessidades. Pode ser necessidades familiares, financeiras, de trabalho. Eu que sou residente aqui e vários irmãos também somos residentes legais. Então, Cristo está a dizer, por muito que vocês vejam 5 passarinhos a serem vendidos no mercado por 2 cetis, que não é nada, o dono é Deus. E nem esses passarinhos estão esquecidos, ainda que pareça aos olhos humanos. E depois diz Cristo, no vosso caso,
até os cabelos, diz, da vossa cabeça estão todos contados. O que está a dizer Cristo assim? É o seguinte, ou seja, até algo tão secundário como os cabelos da nossa cabeça, Deus sabe. Então, até coisas tão secundárias da vida, Deus sabe. Então, as mais importantes estão ao pleno conhecimento do nosso Deus. Então, quando nós, como cristãos, achamos que Deus não se importa com nós, estamos esquecidos, por situações difíceis estamos a viver, Deus não se importa comigo. E que Cristo diz no final, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Irmãos, nós não somos um barco à deriva. Podemos passar por problemas e vamos passar por problemas nesta vida. Nós já temos falado, nós pregamos o Evangelho da prosperidade, onde se fazem certas coisas para ser recompensados com outras. Os apóstolos viveram muitas dificuldades, mas eu sei que eles nunca esqueceram aquela palavra. Mais valeis vós do que muitos passarinhos. É por isso que Paulo, João, Pedro conseguiam estar alegres ou cantar até na prisão em aqueles momentos de escuridão. Porque eles sabiam que Deus estava a tomar controle da sua vida. Não pense que Deus esqueceu de si. Para terminar, gostaria de começar no início da passagem, de terminar no início da passagem, porque é muito importante para entender este ensino de Cristo. Diz, e digo-vos, que diz, amigos meus. E vou ler agora, versículo 1 do capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Vamos parar aí só. Jesus está rodeado de milhares de pessoas, às vezes ele ensinava a todos, mas aqueles versículos que nós lemos hoje, de 4 ao 7, foram dirigidos única e somente a quem? Aos amigos de Cristo. Se tu estás aqui hoje e tu podes formar parte dos milhares das pessoas que ouvem falar de Cristo, estar na multidão, e é bom. Mas se tu não és amigo de Cristo, eu não posso te dizer que tu não deverias temer a morte, porque realmente é um problema sério para ti. Porque depois da morte há um juízo e há uma condenação. Haveremos de falar deste tema do inferno em outra pregação. Mas é um problema sério para aquelas pessoas que não têm a sua fé em Cristo. É um problema sério a morte. Então, eu te convido hoje a que deixes de formar parte da multidão somente, se estás a ouvir, inclusive na internet, e que comece a formar parte do grupo de amigos de Cristo. Jesus disse em João 15, vós sois meus amigos se eu fazer aquilo que eu vos disse. E depois acrescenta, já não vos chamo servos, diz, porque o servo nem sabe o que faz o seu senhor, vos chamo amigos, porque tudo o que meu pai me disse, eu vos ensinei. É uma relação de obediência e de comunhão e intimidade com Cristo. Se tu queres ser parte do grupo dos amigos de Cristo, as portas estão abertas. Agora, irmãos, se um de nós, como cristãos que somos, que acreditamos em Senhor Jesus, que confessamos já, não há razão para temer a morte. Não há razão. Por quê? Porque o pior que nos pode passar é que alguém nos mate o corpo. E que não é o fim da vida, não é a morte. Por quê? Porque nós tememos a Deus, Criador dos céus e da terra. E porque Deus, irmãos, Ele está a nos cuidar de maneira silenciosa. Não há por que temer mais ao coronavírus nem qualquer outra pessoa ou razão. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos por esta passagem. Sabemos que o medo da morte é um inimigo, Senhor, em nosso relacionamento contigo. Não deixes que isso aconteça. Vamos passar por situações difíceis, provavelmente, nesta vida, como temos estado a acontecer nas últimas semanas, com o coronavírus. Poderão acontecer coisas piores no futuro, a gente não sabe. Mas nós não tememos a morte, não porque o que aparece no jornal, não pelas predições dos economistas nem dos médicos, mas porque nós tememos, Senhor, a Ti. Fortalece esse temor, Senhor. Tu és o dono da nossa alma e em Ti descansamos. E quando passemos por momentos difíceis, se chegamos a passar de saúde, de perseguição, perigos de morte, perseguição religiosa, a gente não sabe. Mas se em algum momento chegamos a estar numa situação difícil, que nós não esqueçamos aquelas palavras do nosso Senhor Jesus, que Tu estás ao nosso cuidado e que valemos muito mais do que a Tua criação animal. Obrigado, Senhor, por esta passagem, que é o fundamento para viver uma vida sem temor aos homens. Em nome de Cristo. Amém.